E aí, fião, beleza? Vamos falar hoje de uma coisa aqui bem contemporânea, que é o acordo que foi assinado dia 28 de junho de 2019 entre o Brasil e a União Europeia, melhor, o Mercosul e a União Europeia. Bom, rapidamente, dois blocos econômicos. União Europeia, você sabe melhor do que eu, criada em 1957 pelo Tratado de Roma, com o nome de MCE, Mercado Comum Europeu, com 6 membros. Em 1991/92 foi assinado o Tratado de Maastricht, que ratificou, confirmou o Tratado de Roma e criou o termo União Europeia ou Comunidade Europeia. Com o tempo, essa Comunidade Europeia ficou com 28 membros. Atualmente nós temos 28 membros, 27 efetivos e um em saída, que é o Reino Unido, que é o Brexit, que você tem alguns vídeos no nosso canal em que nós comentamos isso. Mercosul, criado por alguns em 1987, assina-se o Tratado de Montevidéu, Uruguai, Argentina e Brasil, e depois em 91 vai ser assinado o famoso Tratado de Assunção, que cria o Mercosul, que não é um mercado comum. A União Europeia é um mercado comum com 4 liberdades, mas o Mercosul não é mercado comum, é uma união aduaneira que tem uma TEC, tarifa externa comum, Ela é composta de 5 membros, 4 membros que estão em pleno gozo de suas atividades e um que está suspenso, que é a Venezuela. Isso você também sabe. Bom, foi assinado então dia 28 de junho de 2019 esse acordo entre os dois grandes blocos. Bom, o que acontece? A pergunta que você faz é: bom, e esses dois blocos têm problemas? Tem. O Mercosul, você sabe, tem problemas com as crises econômicas, com a instabilidade política, com os altos índices de inflação quando comparados à Europa, com as desigualdades sociais muito grandes, e com a rivalidade do prata, entre os países do prata, principalmente Brasil e Argentina. A União Europeia, apesar de ser um bloco, um bloco com um PIB gigantesco de 20 trilhões, só para você comparar, o PIB da União Europeia são 20 trilhões, do Mercosul 3 trilhões, a União Europeia também tem problemas com o xenofobismo, com a expansão do fundamentalismo e terrorismo dentro da Europa. Você tem um problema sério hoje lá na União Europeia com a ascensão da extrema-direita. Nós temos também um problema sério dos nacionalismos cada vez maiores na União Europeia e dos protecionismos que são feitos, principalmente no que concerne à agricultura. E aí a pergunta que você vai fazer é, e o Brasil nesse contexto? Do que vai se beneficiar? Segundo alguns economistas, e aqui estamos falando o que os economistas falam hoje, nós não somos profetas, nós não temos bola de cristal, nós não vamos aqui falar ideologicamente falando X mais Y, não é isso. É o que estamos falando hoje. O Brasil poderá ter como ganho nos próximos 10 anos, por exemplo, um acréscimo no PIB de 500 bilhões de dólares. Poderá ser que tenhamos investimentos, um aumento de investimentos no nosso país na casa de 450 bilhões de dólares e a criação de quase 800 mil empregos. Lembrando que esse acordo é lento, não é rápido. As reduções das tarifas são graduais, não é de uma hora para outra. E quais seriam, por exemplo, as atividades que seriam beneficiadas no nosso país? Principalmente a agricultura ou o agronegócio e também a indústria, algumas partes da indústria. Da indústria, que seria beneficiado? Autopeças. Da indústria, a indústria madeireira. Pode ser que as siderúrgicas tenham uma situação de benefício nessa situação também dessa união, e também a indústria aeronáutica de aviões de pequeno porte. Na agronegócio é muito maior. Nós teríamos aí a exportação de soja, que deverá aumentar, suco de laranja, que nós nos transformamos no maior produtor depois da crise que aconteceu na década de 1980 nos Estados Unidos, quando a corrente fria do Labrador atingiu a Flórida, e aí o Brasil transformou-se aí, mas ao mesmo tempo ficou na mão dos Estados Unidos. O açúcar, o etanol, o café solúvel e a carne. Então isso abre uma expansão muito grande. Ok. E a pergunta que você vai fazer é: quais são os problemas a serem resolvidos? Quais problemas que poderão ocorrer
com tudo isso, porque não é só benesses. Então, alguns receios para que você coloque e elenque nas suas provas de vestibular ou nas suas provas escritas. Primeiro, o grande problema é que existe um receio muito grande, é a desindustrialização da Argentina e do Brasil, porque não suportariam a abertura, essa abertura econômica mesmo gradual, com a tecnologia europeia, e poderia causar essa desindustrialização e ficarmos nas mãos das indústrias europeias. Segunda situação que nós temos aí, como já falei, são as crises econômicas na nossa região do Mercosul e a instabilidade política. Até que ponto que isso poderá ser sustentado? Outra situação que nós podemos ter seria um xenofobismo dos europeus em relação aos membros do Mercosul. Por quê? Porque se as indústrias europeias vierem para cá e muitas pessoas do Mercosul começarem a galgar empregos dentro das indústrias europeias e forem para as matrizes europeias, poderá gerar um xenofobismo mais ou menos parecido hoje com o Brexit, com o desemprego que é causado pelos imigrantes. Temos também a questão dos nacionalismos europeus, até que ponto que esse bloco seria sustentado com os nacionalismos cada vez vindo mais à tona e sendo antiglobalistas. Nós teríamos aí também que nos adequar principalmente na questão do protecionismo europeu agrícola, e nós temos aqui no Brasil e Argentina transgênicos. Como é que esses transgênicos seriam aceitos? Como é que, por exemplo, há pouco tempo atrás o governo Bolsonaro, ele com uma pena lá, com uma penada, ou seja, com um decreto lá, uma lei, ele tornou alguns fertilizantes permitidos no Brasil que são proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, como é que vai ser essa fiscalização de produtos? Como é que a França vai se comportar com isso? Porque a França é o país que mais bate em protecionismo. Então, fica essa dica para você, União Europeia e Mercosul. Estamos dando esses parâmetros hoje. Daqui a 2, 3 anos podem estar diferentes. Daqui a 10 anos podem estar diferentes. Sempre veja quando é lançado o vídeo para depois não vir dando aquela chavecada, aquela mirongada na minha cabeça. Porque, mano, de boa, não sou obrigado a aguentar essa miguelagem sua, tá ligado? Cola conosco, é nós que estamos. Compartilhe o vídeo, acesse o canal aí e surpresas virão. É nóis.